Leitura da Epístola dos Atos dos Apóstolos. Em minha primeira narração ao Teófilo, tratei de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia em que, tendo dado preceitos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi arrebatado ao céu. A eles também, depois de sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai que ouvistes, disse da minha boca. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos assim o interrogavam: Senhor, será nesse tempo que estabelecereis o reino de Israel? Respondeu-lhes então: Não vos cabe saber o tempo e a hora que o Pai em seu poder determinou, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até as extremidades da terra. Depois de ter dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. E como estivessem com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que 2 varões vestidos de branco surgiram junto a eles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que do meio de vós se elevou ao céu, virá do mesmo modo, porque o vistes ir para o céu. Seguido do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, estando à mesa os 11 discípulos, apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a sua incredulidade. Agora e na hora de nossa morte. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Nós ainda estamos na 8ª da festa da Ascensão do Senhor. Próximo domingo já é o domingo de Pentecostes, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então é interessante acompanhar todo esse movimento. Dezembro passado, Natal, nascimento do Senhor, festa da Epifania, os Reis Magos que vieram para contemplar o menino Deus nascido. Depois, Nosso Senhor leva uma vida oculta em Jerusalém, em silêncio, ajudando seu pai, muitas vezes, na maçonaria, São José, obediente à sua mãe, a Santíssima Virgem, e aos 33 anos, aos 30 anos, começa a sua pregação, e aos 33 anos é morto. Tudo isso passamos durante a Quaresma. Nosso Senhor passa, antes de sua pregação, antes de anunciar o Evangelho, a sua nova doutrina, a sua nova religião, passa no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Por isso daí que vem a tradição também de os católicos ficarem 40 dias no Quaresma, também em jejum e abstinência, para acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo, que também jejuou. Semana Santa, paixão, morte na cruz, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso já passamos. E agora nosso Senhor subiu aos céus. Imaginem o escândalo para os judeus e para os inimigos da igreja, ao verem que nosso Senhor ressuscitou e ainda passou 40 dias
com os discípulos ensinando a sua doutrina. Então imagine que grande milagre. Nosso Senhor ressuscita dentre os mortos e ainda está ali 40 dias com os seus discípulos. E agora, depois desses 40 dias, contando, vai vir agora foi a ascensão do Senhor. Nosso Senhor vai ao céu, está à direita de Deus Pai e envia o Espírito Santo para confirmar a pregação dos apóstolos. Ainda estavam receosos, diz o Evangelho de hoje, que é o Evangelho da Ascensão. Naquele tempo, estando à mesa, os 11 discípulos, Judas já tinha se matado, o traidor, se suicidou, se enforcou, e estavam os 11 discípulos reunidos, não 12 mais. Apareceu-lhes Jesus e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Os mesmos discípulos, os 11, duvidavam mesmo se Jesus tinha ressuscitado. Nosso Senhor teve que aparecer para eles. Imagine para nós, às vezes as pessoas, Nosso Senhor, tenho tantas dúvidas, não sei se a religião católica é verdadeira, se Deus existe. Hoje. Mas naquela época, os próprios discípulos que conviveram com Nosso Senhor Jesus Cristo também duvidavam. Será que Ele é Deus mesmo? Vimos morrer aí e Nosso Senhor teve que aparecer, sobretudo a Tomé. São Tomé foi aquele que duvidou. E Nosso Senhor disse, põe a sua mão aqui nas chagas, no meu lado aberto, nas mãos, veja, sou eu, para poder acreditar. Temos pouca fé, por isso que cometemos tantos erros na nossa vida, porque não acreditamos em Deus, não temos fé, não amamos a Deus verdadeiramente, precisamos crescer na fé. Por isso que aí todos abandonaram a religião, quando veio o modernismo, os bispos se reuniram no Concílio Vaticano II, vamos abrir a igreja para a modernidade, vamos liberar tudo, cada um pode fazer o que quer e ser católico. Todo mundo aceitou, porque as pessoas não têm fé, mas o homem moderno não tem fé, cego espiritualmente. Por isso tantos desastres. E a religião está onde está? E Nosso Senhor então diz que enviará o Espírito Santo para confirmar os apóstolos na fé e que eles vão por todo o mundo ensinar o Evangelho. E é interessante, eu gostaria de comentar, porque na questão apologética da defesa da religião católica, aí vemos muitas coisas interessantes. Primeiro com o protestantismo. Os protestantes estão aí todo final de semana na rua com papelzinho, aceite Jesus, tem que evangelizar, pregar, Jesus mandou. E Jesus não mandou todo mundo ficar na rua aí distribuindo papelzinho com a Bíblia embaixo do braço, dizendo que se salvou, que tem... Não. O papel de evangelização é dos 12, 11 no caso aí. Nosso Senhor manda os apóstolos e não os leigos. Qualquer um está por aí pregando com a Bíblia embaixo do braço, falando de Jesus, distribuindo papel na rua, feliz. Esse papel de anunciar o reino de Deus é um papel específico dos apóstolos, não é para todo mundo. Uma vez chegou uma senhora na casa onde eu morava, no Recife, dos meus pais, falou, eu sou missionária fulana, não sei o que, eu vim falar de Jesus aqui. Eu falei, minha senhora, só não é missionária coisa nenhuma, de nada. Mulher, sobretudo mulher. A senhora tem que estar na sua casa cuidando do seu filho, da sua família, não perambulando por aí no meio da rua, dizendo que está pregando no centro de Jesus. Isso não é o seu papel. Não, mas na Bíblia Jesus manda ir por todo mundo. Mas não é, senhora. São os apóstolos. E vemos muito isso também, não só no protestantismo, nessas seitas protestantes, mas também nessa falsa igreja moderna, né? Os carismáticos, a mesma coisa. Então, essas promessas são feitas aos apóstolos. Diz o seguinte, e eis os milagres que seguirão aos que crerem, quem tiver fé.
Em meu nome, os apóstolos expulsarão os demônios. Não é o Edir Macedo, não é o Valdemiro, esses malucos aí que fazem esse teatro na internet, e nem tampouco esses grupos carismáticos. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, levantarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Então, tudo isso são promessas de nosso Senhor aos apóstolos. Não é um leigo que vai ficar lá, pôr na mão na cabeça das pessoas, fique curado, não sei o que, receba não sei o que. E as pessoas se iludem com essas coisas. Falarão novas línguas. Esse é um outro ponto interessante, porque os carismáticos e os pentecostais também vivem lá, Jesus, não sei o que, falando, não sei, outros idiomas aí, língua dos anjos, não sei o que, tudo isso daí é uma farsa. O dom de línguas foi dado aos apóstolos para evangelizar. Então, os apóstolos, eles foram a todas as nações para ensinar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles não sabiam falar aqueles idiomas daquelas regiões, e o Espírito Santo fazia com que os apóstolos falassem, e aqueles outros ali, daqueles outros países, nacionalidades, entendiam na língua deles. Isso era o dom de línguas para a conversão daquele povo, e não para ficar nas igrejas igual da Canção Nova e essas outras maluquices de grupos aí. Isso não tem nada a ver. Então, isso tudo são deturpações da religião. Por isso que, se não há pastores para ensinar, e os pastores legítimos são os bispos, sucessores dos apóstolos, se não tem bispos ou os sacerdotes, o povo se perde. Por isso que vem, cada um lê a Bíblia como quer, isso é de Lutero, a livre interpretação, cada um pega a Bíblia e interpreta como quer. Vamos ver a Bíblia aqui, Jesus falou tal coisa. Então, isso não tem nada a ver com a religião católica, com o catolicismo. São os bispos que são os doutores que transmitem a fé, a interpretação verdadeira, legítima. Não é qualquer um analfabeto, não, e nenhum problema com os analfabetos, que pega, abre lá e tenta entender alguma coisa, ou ler alguma coisa e ensinar as pessoas. Que é o que nós vemos aí no protestantismo e nessa igreja nova, nesses grupos carismáticos, pessoas sem nenhuma formação, interpretando as Sagradas Escrituras. Um outro ponto de doutrina também muito importante, e eu estava conversando com os fiéis semana passada sobre isso. Nosso Senhor diz aqui de maneira explícita, o que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. A importância do batismo. As crianças que morrem, por isso que a igreja pede que seja batizada imediatamente, logo quando nascem as crianças, porque uma criança que morre sem o batismo não vai para o céu, diz nosso Senhor, não se salva. Como assim? As crianças não são anjos e se morrem assim não vão para o céu? Não, as crianças não são anjos. Todos nós nascemos com o pecado original. Esse é um ponto de doutrina importantíssimo, que vocês devem guardar isso na memória para sempre e transmitir isso. Por que nós batizamos logo as crianças quando nascem, rapidamente? Porque todos nós nascemos com o pecado original. O que é o pecado original? Já vem de origem, Adão e Eva. Na origem do mundo da criação havia quem? Adão e Eva. E Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram e foram expulsos do paraíso. E todos nós descendemos, vemos aí dessa descendência de Adão e Eva. E esse pecado de desobediência é transmitido. Todo mundo que nasce com esse pecado. Menos Nossa Senhora, ensina a igreja. Menos a Santíssima Virgem. Nossa Senhora foi a única que foi isenta do pecado original. Porém, nós todos nascemos com esse pecado, com a mancha do pecado. E o batismo apaga esse pecado. Quem morre em pecado não vai para o céu. Por isso que as crianças que morrem sem o batismo não vão para o céu. Por isso a importância de batizar. Então, quem não é batizado e quem não tem a fé católica não se salva.
E vão para onde? Aí a pergunta que eu E as crianças que morrem sem o batismo vão para onde? Vão para o limbo das crianças. O que é isso, meu senhor? É uma espécie de inferno, o limbo. Só que no limbo não se sofre como no inferno. No limbo, as crianças que estão ali não têm nenhum sofrimento, mas tampouco veem a Deus. Não se pode ver a Deus. O inferno é a privação da visão de Deus. Quem está no céu é quem vê a Deus. Chama-se visão beatífica, bem-aventurada. Então, quem não tem essa visão bem-aventurada é quem está no inferno ou no limbo, dizem os antigos padres. Então, no inferno se sofre muito, um fogo terrível que consome as almas, ali constantemente, eternamente. Aquelas almas são castigadas no inferno. E quem está no limbo não sofre esses tormentos, mas nem tampouco vê a Deus. Recordando que o limbo está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Quando Nosso Senhor, quando Adão e Eva pecou, impossibilitou as almas de irem para o céu. Ninguém ia para o céu. Por isso que Jesus teve que vir a esse mundo, para salvar as almas dos justos. E esses justos, os patriarcas, né, ficaram num lugar chamado limbo dos patriarcas, num lugar específico aí, que também não era um inferno. Por isso que quando Nosso Senhor morre, está no credo, né? Desceu aos infernos para salvar essas almas dos justos, foi aí no limbo, salvar essas almas dos justos e ressuscitou ao terceiro dia. Então esse limbo, que antigamente era dos patriarcas, que não iam para o céu diretamente, até a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, passou a ficar para as pessoas que morrem sem o batismo, sobretudo as crianças. Então é algo grave, por isso que o aborto e a discussão estava em torno da questão do aborto, é importantíssimo. As mães que abortam, que assassinam as crianças já no seu ventre, impossibilitam as crianças de irem para o céu, porque essas crianças não são batizadas. Milhares de almas que morrem sem o batismo e que não vão ver a Deus eternamente. Então, tudo isso são pontos de doutrina que estão aí nas Sagradas Escrituras. Então, todos esses dons foram dados aos apóstolos. E diz, e o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Então, antes de ir para o céu, Jesus Cristo funda a sua igreja, ensina os apóstolos o que eles têm que fazer. Vocês vão aí, isso tudo que vocês aprenderam de mim, essa doutrina que eu recebi do Pai, estou transmitindo para vocês, vocês vão transmitir para o mundo inteiro. E daí o problema do protestantismo e dessas outras seitas e falsas religiões que existem por aí pelo mundo, né? Todas essas falsas religiões foram criadas pelo demônio, por Satanás, para ir contra a verdadeira igreja e doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. A religião católica é a única que vem desde os tempos apostólicos, nenhuma outra. O protestantismo foi fundado por Martinho Lutero, o islamismo por Maomé, e assim todas essas outras seitas, o espiritismo por Kardec, essa gente recente. A igreja católica é a única que vem de Jesus Cristo, passa pelos apóstolos e vem pelos sucessores dos apóstolos. Os bispos atuais, hoje ainda que restam, vêm dos apóstolos. Os apóstolos consagraram outros apóstolos, outros bispos, e esses foram falecendo, consagraram outros bispos. Dessa linhagem, essa tradição apostólica só existe na igreja católica até os dias de hoje, para comprovar que essa é a única religião verdadeira. E não é uma religião, uma seita inventada há 100, 200, 300 anos, 400 anos, como é o caso do protestantismo e tantas outras seitas aí, espiritismo e tudo isso. Então, queridos fiéis, se não temos essa fé, se não guardamos essa tradição, não vamos para o céu de Nosso Senhor. Por isso essa briga nossa pela tradição católica. Então, em 1962 veio o Concílio Vaticano II e diz: não, agora vamos mudar a doutrina, a religião, vamos adaptar a igreja ao mundo moderno, inclusive adaptar a doutrina também. Saíram criando falsas doutrinas. Quantas coisas erradas não aprendemos aí nessa igreja nova, falsa? Vocês são testemunhas disso, que participavam aí das paróquias.
Quantas coisas erradas aprendemos? Que Deus é misericordioso, que todo mundo se salva, que todo mundo vai para o céu, que não existe inferno, que você pode fazer o que você quiser e Deus perdoa. Tudo isso é mentira. E nós aprendemos que toda religião é boa, que religião não importa, que Deus é um só, né? Que todo mundo vai para o céu. Se você se sente bem aí, meu irmão, fique aí. Então tudo isso são falsas doutrinas e nós aprendemos isso nas paróquias modernas, essas falsas doutrinas. Então, se nós morremos sem a fé católica, sem o ensinamento de Nosso Senhor e dos apóstolos, não vamos nos salvar. Sem batismo e sem a fé, ninguém vai para o céu. São Paulo diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então temos que batalhar e lutar muito. Nós não estamos em tempos normais, numa situação normal, onde cada um vai lá na sua paróquia e ali está, agora estou bem, aqui é a Igreja Católica que Jesus fundou, a doutrina católica. Não é assim, mas depois desse concílio Vaticano II que houve na Igreja, muitos apostataram da fé. Papas, cardeais, bispos. Infelizmente, né, depois eu vou falar isso numa outra conferência, né, sobre a infiltração na Igreja Católica, algo terrível, mas que nós temos que saber sobre essas coisas. Influência da maçonaria, do comunismo, né, na Igreja. Muitas pessoas perderam a fé. Então não é somente ir na paróquia e acreditar em tudo ali que estão falando que você vai estar bem. Hoje nós temos que procurar os padres e bispos, né, que rezam a missa verdadeira ainda, que não mudaram a liturgia da missa. Essa missa que nós celebramos vem desde os tempos dos apóstolos, mais de 2000 anos, que nós mantemos esses ritos, né? Por isso que nós temos que estudar também e conhecer a liturgia da missa, o santo sacrifício da missa. Todos nós aqui fomos enganados. Um exemplo prático: você vai na missa, a missa é uma festa, um banquete, fulano, tá, abraça, beija, conversa, a igreja parece uma praça. Não tem mais o altar, o crucificado. A missa não é mais o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é um calvário, por isso que toda missa tem que ter um altar, o crucifixo, a cruz, porque ali representa o calvário, ali vai se renovar o que se passou no calvário. Não é uma dança, uma festa, bate palma, confraternização, lá a Santa Ceia, vai, todo mundo pega um pedaço de pão e vai para casa. Então, isso são algumas mentiras que a gente aprendeu aí nessa falsa igreja moderna, nesses homens que já perderam a fé e que não acreditam mais em nada, nem que Jesus está na hóstia. Você pode ver pelas irreverências, cada um vai lá, pega na hóstia, dá na hóstia, leigo, todo mundo comunga em pé na mão, pega lá. Ninguém acredita que Jesus está ali. Se acreditasse que Deus está ali, jamais faria isso. Se trataria como algo mais sublime, sagrado. Então tudo isso vamos comentar durante esses dias também, sobre essa questão da crise, né, e como permanecer fiel nisso. Somos poucos padres no Brasil, o único bispo sou eu que ainda ensina essas coisas, né, no Brasil inteiro. Então imagine que situação, pouquíssimos padres que rezam a missa tradicional e que também ensinam a doutrina verdadeira, que são padres de verdade, pouquíssimos. Vai chegar um tempo que vai se diminuir cada vez mais. Nosso Senhor predisse isso: quando eu voltar, encontrarei a fé ainda? Poderia dizer, não, vai estar tudo bem, vai estar tudo normal, vai ser tudo ótimo. E ele disse que não, que vai voltar uma segunda vez para o juízo universal e vai separar ali, não é, as ovelhas dos cabritos, não é? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele falou, quem está na esquerda, quem é do lado esquerdo vai para o inferno, quem é da esquerda vai para o inferno, e quem é da direita, quem está na direita vai para o céu. Nosso Senhor falou. Então nós temos que estar aonde? Do lado direito e não do lado esquerdo, que é o lado desses padres aí da teologia da libertação, do comunismo aí e do diabo.